Existem alguns temas, algumas situações no desenvolvimento do seu bebê que se tornam complicados, não só no seu começo, mas no seu final. O desfraude é um deles. Quando é que a gente tira as fraldas do bebê? É um tema extremamente controverso, ele bate numa série de desinformações, numa série de mitos, numa série de avaliações nem tão adequadas. Pensa um pouquinho comigo. Vou repetir aquela frase, você já ouviu tanto, mas já que eu escuto tanto e falo tanto, vou falar de novo. Antes e mais, na imensa maioria das vezes, para a criança não é melhor. É antes e mais. Se é antes é porque não está na hora, e se é mais é porque passou da conta. Esse é um dos assuntos onde antes é pior. Vamos lá. Para o bebê poder tirar a sua fralda, ele precisa fazer isso conscientemente. Quando Freud disse que entre 18 e 24 meses o bebê se encontra na fase anal, isso significa que ele consegue diferenciar dor de prazer. Então, quando ele usa músculo, ele tem dor. Quando ele usa mucosa, ele tem prazer. E ele fica testando isso. Ele segura o cocô, aquilo incomoda, dói, ele larga, tem aquela sensação de prazer. Assim como o xixi. A bexiga enche, ele segura o xixi, bexiga cheia incomoda, dói, ele larga, faz aquele xixizão e tem aquela sensação de prazer. Isso está a quilômetros de distância de dizer que ele está fazendo isso conscientemente e que pode tranquilamente ficar sem fraldas. Esse bebê vai fazendo xixi e cocô de acordo com a sua alimentação, com o seu ritmo de vida. Às vezes ele passa a fazer menos à noite porque ele passa a mamar ou a comer menos à noite. Vou dar uma data mais ou menos simbólica, entre 2 anos e meio e 3 anos é um tempo onde a maioria das crianças podem começar a ser treinadas. Vou explicar melhor depois esse treinamento. Então vamos lá. A gente não raciocina muito naquelas coisas que a gente faz automaticamente. Então, como é que é uma criança que está de fraldas para começar a ir para o banheiro? Ela tem que sentir a vontade, segurar e avisar: mamãe, quero fazer xixi ou cocô. Aí você vai no caminho inteiro falando: peraí, vamos chegar lá, segura. Aí você tira a calça da criança, tira a calcinha da menina ou a cueca, tira a fralda, ele senta. Aí ele tem que fazer todo o xixi, fazer todo o cocô, só aí ele se levanta, daí você limpa ele, põe a fralda, põe a cueca ou a calcinha, põe a calça e fala tchau. Qualquer coisa dentro desse processo que não saia dessa ordem, que não saia nessa ordem, vai ser problema. Se soltou o cocô antes de tirar a fralda, fez na fralda. Se não fez tudo e vai fazer depois, na hora que estiver levantando e vai correr e andando, o xixi, vai fazer e não vai controlar. Isso só mostra uma coisa: o seu bebê não está no tempo para ser desfraldado. A gente costuma dizer que seria interessante observar melhor o bebê. Aliás, isso é o tempo inteiro. Olha para ele. Imagina o seguinte, né? Você tá com ele tá sem fralda, você chega para ele e fala assim: tá com vontade, segura, agora faz. Não faço. Eu tô segurando o tempo inteiro, como é que eu vou fazer? Então, antes de você imaginar, vamos tirar a fralda e aí a gente vai treinar ele, vamos passar a entender quais são as fases que o bebê passa, independente de faixa etária, para que você perceba que ele está preparado. Então a primeira fase dele é quando ele consegue saber que fez. Muitas vezes o bebê fez o cocô, sai andando pela casa, exalando aquele perfume de cocô pela casa inteira. Não adianta treinar essa criança. Ele ainda não tem consciência de que ele fez cocô. Então a primeira fase é quando ele te avisa que fez. Aquilo começa a incomodar, ou pelo cheiro, ou pela consistência, ou por aquela sensação de incômodo de estar andando com cocô por aí. Então, ele vai chegar para você e te avisar: mamãe, fiz cocô. Você vai olhar muitas vezes lá, ele não fez cocô, ele fez xixi.
Então ele ainda está começando a identificar o que é cocô, o que é xixi. Não adianta falar para ele número 1, número 2, que nem número ele conhece. Imagina associar isso ao xixi e ao cocô. Com o tempo isso vem. Por enquanto, fase 1, ele te avisa que fez. A seguir, quando ele começa a ficar incomodado e começa a perceber, o próximo passo é ele te avisar que está fazendo. Legal, como é que isso acontece? Ou quando ele fez aquele xixi, dá aquela tremidinha, ele te avisou. Ou aquela hora que ele vai pro cantinho, olha para você e faz... ele tá fazendo. Mas ele podia fazer isso em qualquer lugar, mas nessa hora ele tá te avisando. Ó, presta atenção em mim que eu tô fazendo cocô. A terceira fase, e a definitiva, é quando ele te avisa que ele quer fazer. O que é isso? A bexiga encheu e ele conseguiu segurar. O reto encheu e ele conseguiu segurar. Ele olha para você e fala, tá aqui, o que eu faço com isso agora? Aí o caminho é solta. É muito mais fácil do que segura e faz. Ele já está segurando. Já é consciente esse movimento. Aí você vai até o banheiro, tira a calça, tira a cueca, tira a fralda, deixa sentadinho, faz. Aí ele solta. Quando você percebe que isso começa a acontecer com uma certa frequência, a princípio, independente disso, você depois põe a fralda novamente. E isso tudo que nós estamos falando é durante o dia, tá? Pôs a fralda e deixa a vida normal. Porque isso aconteceu uma vez agora, pode ser que leve mais uma semana para acontecer de novo. Mas é sinal de um amadurecimento de sensações. Não apresse o seu bebê. Porque quando você apressar e achar que ele está na hora e você tirou a fralda, e aí ele fizer o cocô na roupa ou o xixi na roupa em qualquer situação, isso pode ser extremamente traumatizante para esse bebê. O fato desse bebê começar a querer tirar a fralda, ou seja, ficar incomodado com a fralda, também não quer dizer que ele está preparado para ficar sem ela. Ele só está incomodado com a fralda. Mas ele não tem ainda o preparo neurológico adequado para isso. Deixa eu comparar uma situação assim com vocês. Vocês já fizeram isso ou já tiveram alguém que vocês viram aprender a andar de bicicleta? Você nunca ensina alguém a andar de bicicleta sem rodinha, né? Por quê? Porque senão cai. Então você tem um bebê, uma criança que vai começar a andar de bicicleta, ela tem lá as duas rodinhas. Aí você está percebendo esse bebê, essa criança andando de bicicleta. Aí pedala, fica naquele lado, de um lado para o outro, apoiando. Chega uma hora que você percebe que esse bebê, essa criança começa a ter mais equilíbrio. Quando você percebeu que essa criança está equilibrada, você tira uma rodinha, não as duas, você tira uma rodinha, que é a fralda do dia. Aí você mantém lá. Quer dizer que ele não vai cair? Não. Quer dizer que ele já tem um equilíbrio, já tem uma noção boa, então pode acontecer de escapar e de ele cair. Quando você percebeu que ele já não tem necessidade da outra rodinha, porque está andando legal, aí você tira a outra rodinha, que é a fralda da noite. Mesmo assim, eu não acredito que o seu filho, ou quem você conheceu, ou seu irmão, ou você mesma, não caiu nenhuma vez depois que começou a andar de bicicleta. Tá? Vamos voltar para a fralda. Você não treina seu bebê sem fraldas. Você faz assim, é desafio. Retomando, você não desafia o seu bebê sem fraldas. Você treina ele com fraldas. Você não desafia seu filho a andar de bicicleta sem rodinhas. Você treina ele com rodinhas. Para que no momento onde houver o preparo neurofisiológico adequado, seja super simples. Você tira as rodinhas, ele sai andando. Você tira a fralda, ele não vai mais evacuar ou fazer xixi assim.